Eu vou falar agora de um golpe que deixou muita gente na mão. Imagina você comprar o ingresso para assistir a um jogo de futebol ou então um show do seu artista preferido. E ao chegar na entrada do evento, bem ali na boca do lobo, descobri que caiu em um golpe. Mas parece que quem tentava ser esperto se deu mal, hein? Quem é que vai trazer essa informação aqui? Agora, ao vivaço, na tela do Balanço Geral, é ele, Danilo Magela, que já está preparado. Daniele Monteiro, segura um pouquinho, eu já te chamo, ele está a postos aqui ao vivo. Pois não, Magela, a informação é sua. Bom dia. Tudo bem, Renê? Bom dia também para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Balanço Geral. É exatamente isso, né? Através, inclusive, dessas denúncias, né, repassadas aí por essas vítimas, que a Polícia Civil aqui do nosso estado começou a montar esse quebra-cabeça, né, para saber quem era que estava dando esse golpe para essas vítimas, né? E de forma já reiterada, né? Porque de acordo com as denúncias, não só partidas de futebol, mas também há indícios também da falsificação de ingressos para shows, grandes eventos aqui na nossa capital paraense, né? Então, diante dessas primeiras denúncias, a polícia começou a monitorar e chegou a essa pessoa que foi detida durante essa operação do dia de hoje, né? E a partir daí foram encontrados também na casa desse homem investigado vários outros materiais, acredito que a gente está acompanhando aí nas imagens, vários ingressos, né? Que estavam sendo comercializados por ele de forma criminosa, né? Tá aqui o delegado Marcos André, né? Que vai dar um pouco mais de detalhes sobre essa operação. Primeiramente, essa investigação, né? Começou a partir das denúncias, é isso? Boa tarde para o senhor. Sim, boa tarde a todos e a todas. Sim, começou a partir de uma situação que ocorreu no estádio Mangueirão, onde várias pessoas estavam sendo bloqueadas na hora de ir assistir o jogo, porque o seu ingresso não lia, né? E a empresa responsável afirmava que o ingresso era falso. O ingresso tinha sido montado, né? E diante disso a gente passou a investigar e tem um número mais de 20 pessoas que tiveram esse tipo de problema. E na investigação a gente conseguiu verificar um suspeito, que foi justamente o alvo desta operação, da operação Bilhete Bloqueado. Ele já tem outras passagens por esta delegacia, né, de proteção ao torcedor. Só eu mesmo, como autoridade policial, desde o início da delegacia, já cheguei a prendê-lo 3 vezes, né, a deter 3 vezes. Pela mesma prática? Não, ele tinha atuação na prática de cambismo. Acontece que o crime vai se aperfeiçoando, né? O cambismo ele é proibido pela Lei Geral do Esporte, já tinha uma punição, uma proibição por uma lei que rege a economia popular, mas tem um tipo penal específico na Lei Geral do Esporte, que é um crime contra o consumidor, né? No cambismo, o que acontece? O cambista ele compra o ingresso pelo preço X e vai vender pelo preço maior. Então, ou seja, é por isso que às vezes tem jogos que a gente via que não tinha mais ingresso a vender e tinha cambista com 100 ingressos, 60 ingressos, 70 ingressos, e ele era praticante do cambismo, participava de grupos do WhatsApp com diversos cambistas e é uma pessoa que era influente no meio e uma pessoa que tinha um certo, digamos assim, um certo respeito, né, dos demais cambistas. E foi progredindo na escala criminosa. Ele estava proibido de ir para os estádios de futebol em virtude justamente de um crime desse de cambismo, que nós o flagramos, que ele foi submetido ao juizado especial do torcedor no Mangueirão e ficou proibido de 1 ano de ir para os estádios. Mesmo assim, continuou indo aos estádios, nós prendemos mais uma vez, novamente, e ele teve a penalização aí, né, está respondendo por desobediência à decisão judicial de suspensão de direito, ou seja, ele não poderia ir ao estádio, estava indo. E continuamos a investigação, né? Apesar dessas 2 passagens deles. A gente apreendeu um aparelho celular do alvo. Neste aparelho celular tinha basicamente a confirmação onde ele se colocava como reciclador de ingressos, ou seja, era uma pessoa que reciclava, né? Reciclava os ingressos. Pegava o ingresso velho e transformava no ingresso novo e apresentava e vendia esse ingresso, comercializava. O que é uma covardia, além do crime do cambismo, porque um cidadão compra o ingresso e sequer consegue entrar. E às vezes compra até mais caro, né? Como é a prática do cambismo. E isso revoltou, inclusive, os próprios parceiros deles em grupos de WhatsApp. A extração do telefone mostra isso, que além de praticar o crime do cambismo,
que já é, né, um desfavor para um consumidor que vai pagar mais caro, estava repassando os ingressos para as pessoas que não conseguiam nem adentrar no estádio. Então, nós submetemos o telefone a uma perícia, tivemos o auto de extração e, pasmem, nesse auto de extração nós também constatamos que ele estava evoluindo na escala criminosa, começou com cambismo, aí depois passou para a comercialização dos ingressos falsos, possivelmente há indícios que ele é quem praticava essa falsificação, e chegou inclusive a falsificar uma CNH, né, de um colega dele, para poder pegar um voo de volta da cidade de Macapá para a cidade de Belém. Então, ou seja, ele conseguiu embarcar, né, ludibriando... Voo comercial mesmo? Voo comercial. Conseguiu embarcar ludibriando a Infraero, a companhia aérea, né, a própria Polícia Federal, né, que está presente nos aeroportos, com um documento falso. Então, já estava se aperfeiçoando na escalada criminosa e na arte de adulterar e fraudar. Bom, diante disso, nós juntamos todos os elementos de informações, né, que a gente tinha nos autos e representamos pela prisão preventiva, até porque nós entendemos que práticas como essas têm que ser coibidas, ainda mais nesse ano, né, um ano que a gente vai estar cedendo a COP30, nós vamos ter vários eventos culturais e sociais nesse segundo semestre, e pessoas com comportamento criminoso como este, que só escala, né, na sua ânsia de enganar os consumidores, eles devem ser retirados da sociedade para que possa responder por sua conduta. E assim foi deflagrada ontem a operação, cumprimos o mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão, e ele agora está à disposição da Justiça. E a gente, falando com relação às vítimas, doutor, quantas pessoas ele conseguiu enganar e o prejuízo dessas mesmas pessoas? Ele conseguiu enganar, pelo menos as que foram à delegacia, um pouco mais de 20 pessoas, e os ingressos foram comercializados em repares, né? Foram ingressos que ele vendeu geralmente de arquibancada, cada um ele vendia um preço um pouco além do bilhete, não sei de precisar agora o valor específico, mas o ingresso era 50, ele vendia 60, vendia a 70, e as pessoas compravam ingresso e não conseguiam nem entrar no estádio. E aí, ao mesmo tempo, não conseguiam nem encontrar de novo ele nas dependências do estádio, porque por conta da movimentação intensa, né? Sim, isso é uma pergunta importante que constou na investigação. Todos que foram a delegacias informaram que compraram o ingresso nas mediações do estádio Mangueirão, chegaram a dar característica, né, do alvo do investigado, e pessoas também nos autos, ou seja, no inquérito policial, reconheceram o alvo, o investigado, através de auto e reconhecimento, onde tem outras fotos de outros suspeitos, e apontaram como sendo ele, de modo indubitável, a pessoa que teria comercializado os ingressos falsificados. E repito, friso, o próprio investigado, através da perícia no aparelho celular dele, no grupo de WhatsApp que ele tinha com outros cambistas, ele se autodenominava reciclador de ingressos, ou seja, a pessoa que pega um ingresso velho e transforma em ingresso novo. Ainda tinha a audácia de passar esse grupo de WhatsApps, se vangloriando, né, de uma prática que os próprios colegas deles, que já praticam o crime de cambismo, estavam discordando e estavam batendo nele por causa desse comportamento, porque não só o crime do cambismo lá no grupo estava sendo discutido, mas estava sendo discutido, inclusive, o comportamento que é totalmente reprovado, né? Inclusive pelos seus pares, por estar vendendo um produto que ele sabia que não ia passar na catraca. Então, além de ter o cambismo, além de vender por preço superior, estampado do bilhete, ele ainda vendia o bilhete que ele sabia que não ia passar. Motivo pelo qual ele foi reprovado pelos colegas, teve seu comportamento reprovado, e que os colegas no grupo do WhatsApp deixam claro que o comportamento não ia ser tolerado, e é mais um elemento que chamou a atenção para que a gente pudesse voltar a investigação para o alvo. E acredito que é extremamente importante, né, para quem está nos acompanhando agora, muitas pessoas, né, aqui atrás está o Estádio Olímpico do Pará, e muitas pessoas frequentam, né, essa praça esportiva. O torcedor paraense nem precisa falar outra coisa, né, muito apaixonado pelo futebol, tanto o Remo, quanto o Paysandu, quanto o Tuna. Então, durante esses próximos meses, ainda existem outros jogos, né, doutor? Recomendação para as pessoas que costumam ir ao estádio, que costumam assistir a partidas de futebol e até outros eventos, shows também. Qual é a recomendação para que, de fato, não caia na lábia e no golpe desse tipo de criminoso? Sim, isso é muito importante, sua pergunta, por dois motivos. Eu vou separar eventos esportivos. Hoje, né, na nossa realidade atual, tanto o Paysandu como o Remo
já trabalham de modo exclusivo com os ingressos online. Então, essa falsificação material para os jogos de futebol não vai ser mais preocupação material, né? Depois a gente pode discutir, estamos discutindo com os outros órgãos, como é que pode haver o cambismo ou outros crimes de modo digital. Mas essa falsificação do ingresso impresso para jogos de futebol não vai mais haver. Inclusive o Paysandu já tem até reconhecimento facial e procedimento este que o Mangueirão também já está adotando, uma vez que todos os jogos do Remo estão sendo no Mangueirão, porque o Baianão está em reforma. Agora, em grandes eventos, shows, né? Como acontece tanto no Mangueirão como em outras casas de shows, em outros estabelecimentos, é muito comum ainda a prática do ingresso impresso, né? Ainda mais nesse segundo semestre, repito, que a gente vai ter vários eventos culturais em função da COP. É importante que você, cidadão, você, cidadã, compre os ingressos nos órgãos oficiais. Procure comprar os ingressos, o que for físico, naqueles órgãos, nos locais que eles indicam, seja no shopping, seja numa farmácia, seja num ponto específico. Não compre em mão de cambista, porque o cambista, além de estar vendendo o ingresso a preço superior estampado do bilhete, ele pode estar justamente falsificando aquele ingresso. Esse caso de ontem foi um caso prático. A pessoa praticava o cambismo e passou também a falsificar os ingressos que ele mesmo vendia. Então, a dica é: compre os ingressos em locais seguros, compre os ingressos onde é indicado pela empresa parceira, pela empresa que está fazendo o evento, ou compre de modo digital quando tiver a possibilidade. Essa é a única forma que você tem de evitar cair desses golpes. Tá aí, então, importantes esclarecimentos, né, importantes informações, recomendações, né, para você que gosta de se divertir, seja indo para uma partida de futebol, seja indo acompanhar um show de um artista seu em que você é fã, sempre procure realmente esses locais credenciados, locais já pré-determinados pela empresa responsável, para que realmente esses criminosos não voltem, né, a cometer outras vítimas aqui na nossa região metropolitana, né, Renê? Volto com você. Muito obrigado, Magela, trazendo aí as informações. É sempre bom, né? Porque nesse país aqui, como eu digo, só tem Mickey. Ninguém quer ser pateta nesse nosso país. Infelizmente, o cara enganando mais de 20 pessoas. Mas se tivéssemos uma lei mais severa, todo mundo que foi lá e prestou depoimento contra esse falsificador deveria ser ressarcido com juros e correção. O cara tem que tirar do bolso, né, e pagar o prejuízo que ele causou aí para as pessoas. É impressionante. Por isso, fique ligado, né? Porque nem tudo que reluz é ouro.